noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live rebelde. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com meu amigo Maurício Lima, famoso DJ surfista. Vamos entrando. Sejam bem-vindos, Jana, Tânia, Adriana, Marcelo, Ramon, Francine, Rosana, sejam todos bem-vindos. Meu amigo DJ surfista já está na área. Boa noite. Tô vendo embaçado você, DJ. Agora Aí. sim. E aí, meu amigo? Chega, boa noite, boa noite. Como é que estão as coisas por aí, na querida Salvador? Tá bom. O tempo tem dado meio chuvoso, mas tá show de bola. Graças a Deus, tudo caminhando em paz. E a gente vai fazer o possível para prosperar cada dia mais. Né? Tá certo. Coisa boa estar conversando com você. Acho que finalmente em junho nós vamos nos conhecer pessoalmente, não é não? Sim, com certeza. Se não tiver nem previsto, vai ser uma bênção. Vai ser show de bola, vai ser show de bola. Como é que estão as meninas? Larinha, Tati? Tá bem. Eu, você e Adolfo também, né? Adolfo mora aqui em Salvador, então... Adolfo também. Inclusive, estou em contato com ele para ver se a gente faz alguma coisa no dia 7. Eu vou passar o dia 7 em Salvador todinho. Pronto, vamos começar assim. Larinha hoje está dormindo, da última vez eu tive que interromper a live antes, porque aí hoje eu vou fazer depois para poder ficar mais tranquilo. Mas tá uma bênção, a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Tati tá lá na sala também, tá tranquilo. Tudo caminhando. Ela tá com que idade já, Maurício? Vai fazer 2 anos agora, dia 28 de maio. Olha só, rapaz, o tempo passa muito rápido, né, cara? Incrível. Com certeza. Incrível mesmo. Mas não vou mentir que eu e Tati, a gente, essa parte também eu não tenho tanta pressa assim. O pessoal diz, não, você acha que vai passar rápido, realmente passa rápido, mas essa fase inicial, agora que ela já está interagindo mais, vai melhorando, vai melhorando. Com certeza, com certeza. Vai ficando mais Cada fácil. fase tem as suas particularidades, né? Porque quando é muito novinho também, é muito assim, frágil, e você tem que ter um cuidado extremo, muito trabalho, muito cocô, muito xixi, muita fralda, né? Aí começa 6 meses, aí já fica mais alegrezinho, já fica dando riso, né? Aquelas risadas, aquelas coisas gostosas. Mas aí começa, não sei se a Larinha já está indo para a escola, está indo para a creche, não? Não. Se depender da gente, lá para os 4 anos, mas a gente nunca sabe, né? Mas inicialmente a gente não tem essa pressa, não. Estamos tendo ela em casa, está caminhando tranquila. Eu tenho e pretendo, né, ficar isso aí acompanhando com ela de perto, tentando passar a conduta que eu quero. Né? Lá já tem mais de 50 livros. Desde que ela nasceu, eu compro livro regularmente para ela ler. Eu quero incutir esse hábito de leitura. A maioria dos livros ela já decorou até, ela já termina as palavras, já sabe as historinhas. Tá uma evolução incrível. Os quebra-cabeças também, eu venho comprando. Hoje ela já está fazendo quebra-cabeça de 4 anos, os meninos aquelas idades com 30 peças, ela já monta. Enfim, a gente vai evoluindo e tentando os hábitos, telas, ela só começou a ter contato 1 ano e meio depois, enfim, essas coisas que hoje em dia eu percebo que são positivas nesse primeiro momento é o que eu estou tentando fazer. E a escola a gente vai ter a vida inteira para poder aprender as coisas. Exato. O pediatra dos meus filhos, quando a gente falou com ele sobre isso, ele disse, Henrique, quanto mais tarde você puder colocar, melhor. Eu concordei com ele, porque eu mesmo fui para a escola com 4 anos, entendeu? Meu primeiro ano de escola foi com 4 anos. E, assim, eu não vejo nenhuma vantagem de você ir para a escola muito cedo. É claro que depende muito da situação dos pais, né? Às vezes os pais trabalham, fazem no caso os dois, aí fica difícil e tal. Mas quanto mais tempo puder adiar esse processo, melhor, para que a criança possa ter identidade da casa, entendeu? Identidade da família. E também para que a gente possa influenciar positivamente os hábitos, né? Porque a gente sabe que depois que vai para a creche, a coisa começa a degringolar. E
infelizmente, hoje em dia, o sistema de ensino, o colégio, é feito com um único, exclusivo objetivo, que é feito para você passar, entrar na faculdade. Seu objetivo é pegar um diploma de uma faculdade, você vai para a escola para fazer isso. Para as outras coisas, para se tornar um cidadão, para ter valores, para você respeitar, enfim, ter outras coisas, você não vai aprender isso na escola. Na escola você vai aprender o sistema para poder passar no vestibular. Antigamente isso era suficiente, mas hoje em dia é opcional. Se a pessoa não for fazer qualquer outra coisa que não seja com diploma, a escola hoje em dia vou dizer que é até desnecessário para algumas pessoas que você vê tendo sucesso, independente disso aí. Mas e a educação dentro de casa, com os pais ali, é o que a gente vai tentar fazer. E hoje em dia, mais do que nunca, né, sempre acompanhando de perto para ver o que é que está sendo passado com as suas influências. Antigamente não existia essa preocupação, né, de pessoas tentando influenciar de forma diferente, com opiniões. A gente não era blindado disso aí, tecnologicamente não era impossível. Era só o que vinha pelo rádio ou televisão e acabou, e que a família contava. Então, hoje em dia, se deixar a criança com um dispositivo eletrônico, tem o mundo inteiro ali de influências que é terrível. Então, é um trabalho dobrado, mas vai ter que ficar... E é um mundo inteiro de informação e de influência que a gente não sabe, porque nós não temos dados de pessoas adultas que viveram a infância nesse período. A gente as primeiras crianças que estão tendo contato exagerado com tecnologia são essas que nós estamos agora. Então a gente só vai ter dados daqui a 20, 25, 30, 40 anos, aí a gente vai saber, putz, o que é que aconteceu com aquele meninozinho em 2020 que estava vendo YouTube direto e esses influencers, essa coisa toda. Não tem dado nenhum agora, né? Com certeza. E aí, conforme você vai tendo, pelo menos, blindando ele e passando quais são os valores que você quer, ele vai ter contato com isso aí, inevitavelmente, mas aí a conduta, você espera que ele vai reagir melhor e vai ter personalidade nas suas ações, não vai ser uma pessoa influenciável, vai ser um ser pensante e que vai tomar suas decisões por ele mesmo, não porque as outras pessoas, ou a maioria, está indicando. O caminho correto é o que ele vai procurar sempre. Isso aí é o que a gente vai tentar passar para ela nesse mundo que está cada dia mais mais incrível, cheio de novidades boas e ruins. Boas e ruins, boas e ruins. Mas você falou uma chave agora, ser pensante, né? Todos nós deveríamos ser pensantes, né, Maurício? Mas, infelizmente, tem um bocado de gente que preferiu delegar essa atividade para outras pessoas, né? Fica quadradinho. Então, exato. Então, hoje em dia, tem muita falácia, muita coisa, é bem difícil. A gente, como eu acho que foi o Desde que falou a frase, se você não assiste ou não lê os jornais, você é desinformado. Se você lê ou consome as mídias de massa, você é mal informado. Exatamente, foi exatamente ele que falou mesmo. Então você tem que ter o seu senso crítico para poder distrair as informações. Você não pode viver ali ao mundo, mas pelo menos absorver as informações e identificar o que é falácia, o que é apelação, o que é polêmica, o que está de influência. Esse é o desafio nesse mundo de informação, porque antigamente a gente tinha um acesso reduzido às informações, hoje você tem o excesso. Então, inclusive na parte nutricional, que é o grande caso hoje em dia, de você ter acesso de coisas, todo mundo falando coisas diferentes e a gente fica perdido e complica mais do que ajuda, né? A gente vive, acho que o ser humano é assim por natureza, mas a gente vive hoje o outro extremo, né? A gente passa por era de extremos, né? A gente saiu de, sei lá, se a gente pegar determinados pontos aí, a gente saiu de uma Idade Média europeia, onde tudo era divino e o prazer era completamente evitado, né? E aí hoje a gente tem o prazer a qualquer custo, né? Não tem mais, não se esquece tudo em nome do prazer. A gente tem aí hoje uma época extremamente racional e saímos de um período onde a gente tinha a parte metafísica muito evoluída, né? Então a gente sempre vive em extremos, né? A gente não é impressionante isso. A gente não consegue encontrar uma linha mais universal. A gente, ou o cara sei lá, hoje em dia tem muito disso, né? Teoria da conspiração, e tudo é uma armadilha, né? E a indústria, todas as indústrias fazem parte de um conglomerado, né? E a galera assiste muito filme, né? Na minha opinião. Ou então o outro lado, o cara é totalmente ingênuo e é mentira e nada acontece. Não consegue
E eu acho que a coisa mais complicada, sabe, Maurício, é que hoje a gente é meio que impedido de conversar a respeito. Eu acho que esse talvez seja o principal problema. Porque a gente não é bem visto por nenhum dos dois lados. Se eu, por exemplo, se eu estiver conversando dentro de um meio, aonde vou pegar um assunto bem polêmico aqui, para ver se a live sustenta. Se eu estiver dentro de um meio que seja pró-vacina, eu não posso abrir minha boca para pensar em questionar alguma coisa. Tá entendendo? E se eu estiver no meio anti-vacina, eu não posso abrir minha boca para pensar em sugerir que eles estão errados em determinado ponto. Quer dizer, independente de qual seja a sua posição, o questionamento não existe, né? Isso é um problema. Você está errado já, independente do que seja. E, inclusive, se você não tiver sua opinião, você também está errado. Ah, você está em cima do muro. Exatamente, exatamente. E é interessante porque muitas vezes eu coloco muitos questionamentos e eu tenho papos assim bem interessantes com a minha noiva e eu coloco alguns questionamentos para ela e às vezes ela diz assim, mas tu tá defendendo esse tipo de coisa? Não estou defendendo nada. Eu coloquei só um questionamento. A gente vinha, por exemplo, um exemplo que aconteceu agora recente. A gente vinha conversando no carro sobre bullying e eu coloquei o seguinte questionamento. Será que o bullying não é também um fator positivo no sentido de trazer mais resiliência para a pessoa que é bullyingada, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo trazer uma certa percepção de limite para o bullyingador, né? Aí eu comecei a tentar argumentar em cima dessa tese. É lógico, eu sou completamente contra bullying, não sou a favor de bullying. Mas esse questionamento me veio na cabeça e eu joguei. E aí ela olhou para mim e disse, tu está defendendo o bullying? Eu digo, não, eu estou tentando, esse questionamento veio e é uma forma de você, sabe, de você refletir sobre a situação. Né? Exatamente. E não deixa de ser um lado positivo que se a situação, a pessoa for resiliente realmente passar por aquilo ali, via de regra, no futuro ela vai dizer, não, eu sofri isso aí, consegui lidar muito bem e tal, e hoje me tornou uma pessoa mais forte e tal. Então esse pode ser um ponto positivo num tema polêmico desse. Mas a questão é você olhar e tentar entender o que você está querendo dizer e não já... Não já cortar acabou. Exato. Exatamente. Que é o que a gente vê muito, até lá no grupo mesmo, né, na Rebelião Saudável, muitas vezes você coloca uma coisa, eu não sei se você percebeu, a animosidade em relação àquela notícia que você colocou, o presidente Lula fazendo low carb. Você viu a reação, né? Eu justamente só citei a parte nutricional, porque política... Não é? Esqueça, cara, mas que as pessoas a parte estão... nutricional da matéria, justamente falando, cortou os carboidratos, então eu falei, bom, por isso aqui eu imagino que possa se... estamos falando de um governante fazendo uma estratégia alimentar e que, quem sabe, se fosse um caso, ter um resultado positivo, abrir os olhos e tentar direcionar um pouco, sei lá, só chutando, mas não deixa de ser uma coisa interessante, ó, uma matéria sobre essa aí, e a outra sobre o Ozempic, né, da esposa. Então, as duas coisas são assuntos relevantes para a parte de nutrição e saúde também, né? Claro. Esquecendo a parte política e focando só no conteúdo ali escondidinho na matéria que podia trazer algum conteúdo relevante no futuro. Mas a galera gosta de... eu acho que existe um comportamento de muito de time, né? Você Sim. é desse time, você é desse time, então os dois times, né? Bom, cara, a gente começou a devagar aqui. Se apresenta um pouquinho para a galera, como é que um analista de sistemas veio parar no meio do grupo da Rebelião Saudável falando sobre nutrição e sobre saúde, cara? Essa é uma história interessante de ser contada. Exatamente. Aí é uma honra participar daquele grupo, né? Que cada dia vai aumentando mais profissionais gabaritados, que é o que a gente precisa hoje em dia. Hoje é terrível quando a gente pensa que precisa ir para... A gente tem que dar graças a Deus por ter um plano de saúde, mas, por outro lado, a gente sabe que mesmo com plano de saúde, os profissionais que atendem são realmente terríveis os serviços prestados. Não totalmente por culpa deles, né? Mas porque a gente sabe que um plano de saúde ele força o profissional a ter um atendimento medíocre, muito rápido, expresso, generalizado, empacotado para qualquer uma das especialidades. Tem 15 minutos para poder ver tudo e resolver o problema e passar um remédio e tchau, e vem a outro. E a gente sabe que a maioria dos problemas hoje em dia são doenças não transmissíveis. Então, é o tipo de coisa que não se resolve de um dia para o outro. E a gente fica na mão de muita gente desatualizada
e infelizmente de cabeça dura, porque você também vai abrir a boca para o médico discutir ou perguntar a conduta dele, se qual é o efeito bom. Não, não, é isso mesmo, acabou, tem que fazer e já vai cortando. Eu já cansei de fazer isso, então se a gente puder, a gente vai procurar os profissionais que sejam mais cabeça aberta e queira ser parceiro, né, no tratamento. Mas eu só vim ter essa visão de mundo, né, porque no final das contas, a gente acredita que os profissionais se formaram, assim como médicos, advogados, cada um se formou na sua profissão e vai entregar o melhor serviço possível para você. É o que você espera. Você espera que o advogado sempre vai estar atualizado com as leis, que vai representar você na frente de juiz e que ele vai estar ali com a melhor defesa possível, assim como o médico e tudo. E que as organizações de saúde, OMS e conselhos da vida, também todos estão alinhados com o que é de melhor para a sua saúde. Mas quando você vai realmente fazer o seu dever de casa e procurar as evidências e tudo, você vê que nada podia estar mais longe da verdade. Então, eu comecei a realmente gostar dessa parte de saúde e resolvi assumir a responsabilidade da minha saúde. Lá em 2015, não eu resolvi, né? Eu acabei sendo sugado para isso aí pela minha esposa, Tatiane Mello, que começou a fazer uma dieta paleo na época com problemas das articulações. Ela tinha muitas dores, minha sogra também tinha. E ela começou, eu falei, não, eu tenho que descobrir o que é isso aqui, porque tá me incomodando demais, tinha que ficar usando moequeiro. Então ela viu que realmente podia ser o glúten, removeu o glúten. E eu não cozinho nada, né? Sou péssimo na cozinha, faço pouquíssimas coisas até hoje, mas o que eu faço dá para me virar. Mas enfim, aí ela disse, não, eu vou fazer minha comida já separada, e você vai continuar fazendo, comendo as coisas todas, ou não vai, o que é que você acha, o que é que você vai? Aí eu vou dizer o quê? Vamos nessa. Tô aqui para falar. Por livre e espontânea pressão. Exatamente. Então eu aderi e continuei comendo sem problema nenhum. E emagreci muito, né? Em 6 meses, eu na época estava acho que estava com 104, 105 quilos, mais ou menos. E em 6 meses eu cheguei até 76, eu acho, mais ou menos. E Caramba, fui quase passando, 30 quilos, né, cara? foi muito rápido e ao passo que mulher é mais cruel, né? Mulher demora muito mais. Ela Tati foi perdendo 1 quilo a cada mês, mas homem responde muito rápido, né? E Ah, principalmente quem tá tudo barreado também e quem tá acima do peso, aí responde mais rápido ainda. E conforme eu fui me privando, na verdade, só das coisas os produtos alimentícios, na verdade, né? Eu não estava me privando de comida, sim, de produtos alimentícios, coisas inventadas por nós para nos tornarmos doentes e de quebra são deliciosas. Então, a gente é muito refém disso. Como eu estava conseguindo emagrecer tanto, e justamente tem as preocupações de gordura entupindo veia, artérias, gordura, colesterol entupindo tudo e câncer e tal, aí você fica meio refém. Primeiro, espantado com os resultados, né, de uma alimentação sem tomar medicação nenhuma, né, você só mudando a alimentação e fazendo bons hábitos, né, resolver tantos problemas, emagrecer e ficar com o sistema imune fantástico. Então você fica perplexo com isso. E do outro lado também com medo, porque as diretrizes dizem outras coisas e os mitos nutricionais e médicos também atacam por todos os lados. Então, só que você fica perdido, então não tem jeito. Eu tive que correr atrás para poder. Tati havia estudando muito mais tempo que eu, ela foi me passando as referências, eu comecei a estudar também, né? Eu, como sempre, tive facilidade em inglês, aí pronto, para mim foi mais fácil, porque depois que eu já esgotei o conteúdo em português, eu comecei a ver sites externos e redes sociais, né, que eram onde divulgar mais informação. E eu tenho facilidade de lidar com a internet, que eu trabalho com internet desde 1996. Então, para mim, fazer as pesquisas, usar as tecnologias fora minha área, né, que é TI, né, programação de sistemas. Então, eu tinha essa facilidade de conseguir absorver mais conteúdo facilmente. E depois eu ter conseguido meu resultado, eu falei, vou compartilhar pelo menos o que eu estou achando que é válido para mim e pode ser válido para outras pessoas. E se eu estou conseguindo isso é porque outros médicos e outras pessoas pararam para poder, em algum momento, dedicar o tempo para poder passar essa informação adiante. Então, nada mais justo que eu também retribuir dessa forma. E é o que eu venho fazendo nas redes sociais, no Twitter, no site, né, que já tem acho que desde 2016, mais ou menos, que eu criei, porque aí foi um agregador, né, de conteúdo. Quando a coisa foi ficando, cada ano passando, eu percebendo que era muito conteúdo, eu tinha que indexar isso de alguma forma e até mesmo para poder compartilhar diferente. Que aqui no Instagram a gente usa muito, mas é terrível. Não A tem facilidade indexação, não tem de pesquisa. indexação. Exato. Então, resumindo, eu acabei tendo que
estudar mais um pouco sobre isso para poder responder claramente, ficar seguro do que eu estava fazendo era uma coisa correta, do ponto de vista da saúde, que não teria risco nenhum, e que eu poderia viver assim para o resto da vida, sem problema nenhum, né? E conseguir responder as dúvidas que todo mundo vinha me atacando de um lado e do outro. Que essa é a pior parte, que você fica, mas realmente, não, mas e tal, e fulano, e aquele médico disse isso, e aí meu tio é não sei o quê, minha irmã é médica também, você tem que parar. E aí, porra, é terrível. Então, nada como hoje ter tranquilidade para poder responder todas essas dúvidas. Eu acho que meu site é basicamente isso, um agrupamento de estudos, de evidências, das mais prováveis dúvidas possíveis de todo mundo em relação a qualquer tipo de coisa, de câncer, de doenças autoimunes, de doenças neurológicas, enfim, tudo relacionado. A maior parte realmente alimentação baseada em alimentos de origem animal, mas depois de um tempo eu acabei expandindo para qualquer saúde em geral, né? Coisas relacionadas principalmente à saúde metabólica em geral. Então, os conteúdos todos em português traduzido, com os links para as referências originais, para justamente eu que não sou profissional da área nenhuma, então não é a opinião de Maurício sobre algumas coisas. É claro que tem alguns posts meus e tal que tem o meu viés ali, tem o meu comentário, mas via de regra eu estou apenas fazendo a tradução e disponibilizando aquela informação que a maioria das pessoas, inclusive os profissionais que não têm muito tempo de ficar realmente pesquisando, tem dificuldade de achar. Então, eu acabei fazendo dessa forma uma forma de facilitar o acesso e as pessoas, porra, preciso de uma referência de tal coisa, então, uma sinalização de alguma evidência sobre tal aspecto. Eu, como já tive minhas dúvidas todas e ao longo do tempo fui respondendo elas e coletando evidências do que é certo, o que não é, o que pode ser, e aí eu estou lá e hoje em dia serve de boa referência para tirar quase todas as dúvidas, pelo menos as que eu achei até hoje, eu consegui responder e o que vier pela frente não é uma religião, não é um dogma, né? A gente vai ajustando e melhorando Claro, o que for possível. claro. Mas aí foi, nesse ínter todo, foi que eu acabei adicionando ao meu hobby de DJ, que é de música eletrônica, que eu gravo meus CDs, a parte também de pesquisar as músicas e Cara, preciso tu também. é velho, tu ainda é da época de CD, cara. Não sei o que é isso, não. Em 96 eu peguei, antes de sair o Napster, que foi o primeiro Eu, le- compartilhador eu MP3, lembro do Napster, cara. Eu baixei muita música do Napster. usei todos possíveis. Então, naquela época ali, eu cheguei a comprar, eu tinha o equipamento todo lá, toquei algumas festas, mas tudo sempre nada profissional, mais por hobby mesmo. Mas, enfim, aí acabei migrando até hoje, continuo estudando, continuo compartilhando as coisas e tentando ver aí, fazer diferença na vida de quem está procurando realmente melhorar a saúde, né? Legal. O que não é fácil. O site para o pessoal que está aqui querendo saber é www.estilodevidacarnívoro.com. Exato. Legal. Esse daí modéstia à parte, onde a gente vai ter, vou botar até aqui, dificilmente não vai ter um conteúdo bem atualizado. Em português, realmente, eu acho que não tem, porque, e se duvidar até em inglês, né? Eu faço a curadoria do apanhado do que tem saído aí de evidências novas. Praticamente tem post todos os dias. Eu acho que eu tenho já, deve estar chegando a uns 2.000 posts, mais ou menos. E é isso. Todo dia vai saindo coisa nova e a gente vai se atualizando, vai vendo que o que é que muda, o que é que não muda, uma coisa que pensava que era assim, eu já tenho evidência de outras coisas. E é isso aí, faz parte do jogo, não tem quem está em cima do muro, que não quer nem. Aí acho que as pessoas travam, né? Porque não quer nem ter cogitar a possibilidade de que ele possa estar errado ou fazendo uma conduta que não seja tão boa. Então aí acaba, não, parei de estudar e tal coisa, sai da faculdade, não vejo mais nada, ignora as evidências, É, ou ainda muda de opinião e aí condena o que já fez no passado. Tem para todos os gostos, né? é Eu verdade. sou É verdade. Eu sou adepto só meu objetivo é o quê? É saúde, Tu então. dedica E opinião, quanto tempo ao site, cara, hoje, por dia? hoje em dia, talvez, acho que uma meia hora por dia. É na hora que eu paro para ver as notícias do Fazer um dia. apanhado geral. Vou o que é que saiu de novo e tal, aí paro uma meia horinha, porque eu já tenho as referências, né? Basicamente eu uso muito mais, o que eu uso mais realmente é o Twitter, que é onde eu sigo as pessoas que é a rede social que o pessoal que está na linha de frente, que está fazendo as pesquisas, está divulgando, é o que realmente, por ser uma plataforma mais simples, o pessoal só divulga o link, faz um comentário, não precisa fazer textões nem nada do tipo. Uhum. O pessoal usa mais, então
É uma dica que eu dou para todo mundo. Você já seguindo as pessoas que você considera referências em algumas coisas, você tem chance de já pegar os estudos fresquinhos saindo na ponta. Inclusive, eles às vezes disponibilizam quando é o conteúdo pago, a gente consegue mandar mensagem, eles conseguem liberar sem problema nenhum. A gente está refém tá órfão do Sci-Hub, então muita coisa a gente não pega ainda, mas a, a- no Twitter a galera compartilha, outros até compartilham, não, eu tenho acesso aqui, bota o link. E o grande X da questão é que ninguém tá certo, né? Eu sigo centenas de pessoas aí, mas o que eu aprendi foi o seguinte: eu não tenho ninguém que tenha uma conduta impecável, pelo menos na minha cabeça. Todos são muito bons, cada um com seus pontos positivos, mas chega em um momento, depois que você vai realmente estudando, você vai ver que ó, fulano aqui, para mim, isso aqui é a parte dele, não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas continuo absorvendo as informações, porque todo mundo é assim, não tem jeito. Não existe, E não você existe, tem. não existe ser humano perfeito, né? O É, cara tem suas falhas, tem seus erros, e a gente tem que aproveitar o que ele tem de bom, né? o que eu acho, o que eu condeno um pouco, não acho muito legal, é justamente, recentemente, Paul Saladino, teve isso, Frank Tufano, uma galera que segue algumas mais especificamente, né, dietas carnívoras, é, por algum motivo, aí eles não se adequaram bem, né, depois de um tempo, aí revelaram que estavam com problemas de saúde, problemas hormonais, com fadiga, aí falaram trocentas mil coisas, né? E pessoas no Brasil também que fazem isso, que a gente sabe, e aí mete o pau dizendo que agora não é isso, estava errado, a longo prazo você vai ter problemas disso, daquilo. Aí eu pergunto, vem cá, mas nenhuma dieta para todo mundo, né? Você tem as adequações que você tem que fazer e tá tudo bem, não deveria ser isso. Agora você pegar e porque uma coisa não funciona para você, você ignorar todas as evidências que existem e condenar, ó, isso aqui não serve para mim, e a longo prazo isso vai dar errado. Infelizmente, para os brasileiros, eu digo, que eu saiba, no Brasil, eu e Tati fomos os primeiros a seguir essa alimentação. Então a gente vai fazer 6 anos em setembro e eu estou esperando ainda vir diabetes, estou esperando vir problemas cardíacos, alguma coisa. A saúde continua até hoje. Quando desandar, eu aviso, não tem problema. Eu não tenho. Mas a realidade é que não pode ser, não é essa dieta em si que vai fazer uma coisa. A conduta é o conjunto da obra, como você está vivendo, seu nível de estresse, como é que está seu sono, a Claro. alimentação, é claro, está influenciando tudo, mas não é essa condenação que a galera diz que ó, isso aqui vai dar problema e tal, tal. Não pode, pô. Ignora as outras evidências também. Recentemente, esse ano que passou mesmo, eu só conhecia a Osley Stanley, que já morreu, que tinha ficado 53 anos na dieta carnívora. Esse ano eu já vi duas pessoas, um tinha 40 anos de dieta carnívora, ele tem 50 e poucos anos, ele começou novinho, e teve uma com 65 anos, uma fazendeira de dieta carnívora também, que Antônio Chafi está me entrevistando. Só que essas pessoas não usam internet nem nada, é agora que começaram a ter contato, e aí descobriram, mas tem Uhum. gente que também faz isso, agora descobrindo que só come carne. É. É incrível a história E, delas. quer queira, quer não, são casos anedóticos, né? A gente não tem como gerar um relatório estatístico de uma, duas, três, cinco, 10 pessoas. Agora, é o que a Amber O'Hearn coloca no livro dela. Não dá para ignorar essa quantidade de gente. A gente não tem ainda um estudo robusto para dizer que é uma dieta viável, que é uma dieta massa e tudo mais. Mas a gente também não tem, não tem como ignorar esses casos anedóticos, né? Porque É, tem uma frase que eu li uma vez e que encaixa bem aqui, que é assim: a soma de todos os casos anedóticos são dados para serem exato. utilizados para a gente poder chegar em algum canto, né? Com certeza, precisam ser revisados. E o grande X da questão é que todo mundo que segue esse estilo de vida reduzido em carboidratos ou sem carboidratos, virtualmente falando, é, a gente não está aí para tentar converter todo mundo e abandonar as coisas. A diferença é que a gente só está dizendo que é uma estratégia viável e que as pessoas podem comer tudo, mas que é mais prejudicial você evitar os alimentos de origem animal do que você consumi-los na quantidade que você quiser. Essa é a Uhum. diferença. As outras pessoas que pregam as dietas baseadas em plantas, ao contrário, Elas afirmam que elas são a dieta, evangelizadores, né? a dieta é a melhor e que os outros não devem comer, ignorando todas as evidências de benefício. Então, tem uma grande diferença sobre isso aí, velho. E, infelizmente, causa um impacto brutal na saúde, né? Cada escolha dessa que você fizer. É verdade. Como é
foi a tua trajetória nas dietas, Maurício? Tu começaste com a paleo junto com a Tati, né? Aí Sim. como foi a evolução? Como é que você foi percebendo de passar para uma low carb, uma cetogênica, ou você já foi de paleo direto para carnívora? 2015, né, eu tava comendo tudo, né? Sempre comi tudo, muito em excesso, compulsão alimentar. Ó, Eu tenho. você postou um vídeo, não, você mandou um vídeo para mim, tomando uma lata de cerveja de quantos segundos? A latinha em 4 segundos e 17, o latão 5 e 20, mais ou menos. Tá doido, meu amigo? Mas, mas era um passado realmente sem freio. Eu sempre tive compulsão, na verdade eu tenho até hoje, né? Eu não. Se é para comer, a gente come. Tanto que eu hoje em dia não. Essa regra, mesmo sendo na carnívora, coma até sua saciedade, para mim não dá. Eu acho que eu sou igual a vovó low carb, que ela falou, se deixar ali, eu vou comendo, porque eu gosto, para mim, todas as refeições, seja carne moída ou bife ancho, para mim, eu gosto de todas e como, e com a capacidade boa. Então, hoje em dia eu já me regulo mais ou menos, mas eu tenho compulsão. Se botar alguma coisa assim, eu quero comer. Ah, fez aqui um bolinho, minha mãe botou pra larinha, fez alguma coisa. Se deixar o bolo ali, de seja lá qual for a farinha que ela usou de amêndoa, alguma coisa, e eu quiser provar, aí eu vou e vou comer todo. Não tem esse negócio. Então, pra mim, por isso que eu sempre fui gordinho, desde criança. Eu adiantava o relógio para merendar mais cedo, enfim, era terrível. Eu não tenho essa maturidade assim. Eu me descobri na carnívora justamente porque, por mais que eu me exceda alguma coisa, é claro que engorda, você fica acima do peso, não tem dieta que não faça isso, Uhum. mas é muito mais tranquilo. Para você conseguir fazer essa desregulação, comendo só realmente comida de verdade, é, é muito mais. Enfim, eu consigo manter meu peso, venho conseguindo, com algumas oscilações para mais e para menos, mas tranquilo, coisa que eu nunca consegui na minha vida inteira de adulto, era sempre acima de 100 quilos, mesmo nunca deixando de fazer atividade física, porque eu fazia todo tipo de esporte. Desde 6 anos eu surfei até os 25, mais ou menos, mas jogava tênis, ciclismo, corria 10 quilômetros, fazia musculação uma hora, mas comecei a beber e comecei a comer tudo em excesso, aí a partir dos 25 já foi passando do 100 e aí nunca mais voltei e já estava acomodado lá, com o fígado gorduroso, com pressão alta, a zorra toda. Então, isso aí, por mais é aquele esquema, a atividade física não jamais conseguiu compensar isso aí. Não tinha como. Só aí eu saí começamos com a paleo, da paleo a gente eu fui para low carb, Tati também ficou um pouquinho só no low carb, mas como ela já estava mais estudando e já mais interessada, ela falou, não, eu vou para cetogênica e tal. Aí eu nunca desci tanto, fiquei sempre na low carb ali. E ficamos aí de 2015 até 2017. 2017 aí a gente já migrou direto para carnívora em setembro. Em abril eu já tinha visto o Sean Baker lá batendo os recordes mundiais, se entupido de ribais o tempo todo. Aí eu cancelei ali, não, que maluquice da zorra. Mas como foi pulando na frente aí, mais outras pessoas e outras matérias, aí a gente começa a ler um pouquinho, vai vendo, e aí até a hora que você para ler, vamos ver aqui o que é que realmente tem de perigo ou não, e o que é que custa tentar, né? Uhum. Vamos testar aí. No final das Uhum. contas é isso aí. E aí, E 2017, a gente hoje, começou. aí, desde 2016, então ela tá indo para 7 anos, então, né? Não, 2017, setembro de 2017. 2017, 2017. Você começou a carnívora quando eu comecei a estudar sobre low carb. Então, quer dizer, você já tem aí pelo menos uns 2 anos de estrada antes de mim. Isso é muito legal porque é uma experiência muito bem vivida, né? Hoje a tua dieta como é? Tem uma pessoa até que perguntou. Porque uma coisa que muita gente se engana é achar que o cara que faz dieta carnívora só come proteína. Eu não sei por que as pessoas têm essa impressão de que carne é igual a proteína. Tá entendendo? Eu acho que é só por ser um alimento rico em proteína, a gente simplesmente esquece do teor de gordura, que dependendo do corte, é até maior do que o teor de proteína, né? Com certeza. Então, assim, É, nós que fazemos dieta carnívora, 95% da alimentação, de repente você até mais, a gente come proteína e gordura. Não é dieta da proteína, é dieta da proteína e gordura. Ou dieta, até talvez dieta da gordura e proteína, né? Se a gente pensar em termos calóricos, tem até mais gordura mesmo, né? Como é que é a tua dieta hoje? e é inviável você, na verdade, fazer uma dieta só de proteína. Tem que ser a maior parte ou pelo menos igual, né? A quantidade da proporção de proteína e gordura, porque a gente sabe que tem a fome de coelho, você tem proteína em excesso é tóxico, você tem que realmente ter muito mais gordura. Mas
alimentação hoje em dia não é, claro, como infelizmente com esse preço todo dos animais subindo, né? Não é como era no passado. Eu como comecei a fazer, dava para comprar 16 quilos de carne por semana, comprar o quilo era R$ 12 das coisas, enfim, era tudo mais. Ô, tempo bom! Lá atrás foi muito melhor. Então, hoje em dia, não vamos mentir, a maior parte boa parte a velha carne moída com ovos é o que sustenta, é a base hoje em dia, sem problema nenhum. Eu gosto muito do corte do acém, né, que a gente chama de ponta de agulha aqui também. E ovos, né? Isso aí para mim é a base. E aí a gente vai povoando com as coisas eventuais, porque só isso aí você já garantiu praticamente a nutrição que você precisa. Então, minha dieta, a base hoje em dia é essa daí. É claro que aí você podendo turbinar, a gente, final de semana a gente sai, gosta de comer tem um local aqui muito bom agora em Salvador que tem ostras, a gente vai lá, come ostras, já garante lá vários nutrientes topíssimos. Dia de domingo, vamos comer uma costela aqui, vamos comer um fruto do mar, um peixe, alguma coisa. Frango eu não sou muito afim, então a não ser quando compra para fazer na airfry, ele mais torradinho, umas asinhas, alguma coisa assim. Mas a verdade é que você tem uma infinidade de cortes de todos os bichos, né? A parte de laticínios, que é terrível, né? De gostoso, dos queijos e iogurtes. Então, dá para você fazer agora. A sua dieta inclui laticínios, então? Laticínio, queijo, sim. Mas é isso. Queijo e praticamente não tem maturidade, tanto que a gente fica tempo sem comer, porque se deixar a gente vai comer. Queijo é muito fácil de você. Gosto demais, né, cara? Queijo é maravilhoso. Queijo é terrível. Então a gente compra, mas de vez em quando a gente vê que tá perdendo a mão, eu falei, não, vamos dar um tempo. E aí deixa o tempinho, porque. Mas nada contra, dá para você consumir, pelo menos quem não tem nenhum problema de intolerância, eu acho fantástico. São muitos nutrientes e de quebra é muito gostoso e combina com tudo, dá para você fazer receitas aí à vontade. Mas aí, laticínios, eventualmente a gente realmente come bastante queijo, quando libera. Órgãos a gente tem comido pouco, mas adoro todos. Dos que a gente come aqui. Coração bovino tem um tempo que eu não como, mas a gente consumia. O velho fígado também. O cordeiro, para mim, é o fígado mais gostoso. Mas o de galinha e o de. A questão das vísceras também é que você não precisa comer todo dia, né? Claro. Se você vai só pela parte nutricional, você pode comer elas eventualmente, que já é um boom ali de nutrientes. Então, quem não gosta de ficar se policiando e comer isso tudo, tem dos casos anedóticos, a gente que nem come isso aí, nada, no pessoal não gosta. O Sean Baker, por exemplo, não come nada de vísceras. Né? O Sean é um caso típico da pessoa que faz a coisa simples e você vê que o cara tá lá, até hoje. Saladino que começou a botar coisas na carne, pesar e pensar, ele foi um negócio muito específico, querendo descobrir coisas, ou não sei, queria ter algum diferencial. Eu acho que ele complicou mais do que ele deveria. Acabou tendo. Se manteve simples. Todo dia ele lá cortando a carne dele, comendo, você vê que continua só aumentando as cargas de peso que ele pega, o desempenho dele com 55 anos, ou 56, não sei, mais de 50 anos, é um físico invejável. E as pessoas, aquele Brett Lloyd também, que é um bem famoso, que ele tentou já suicídio, enfim, tem um transtorno depressivo terrível, e dentre outros, ele se mantém lá comendo bacon e carne moída e hambúrguer todos os dias. Claro que não é a melhor forma, mas até esses mais simples eles conseguem manter. Então, eu acho isso aí válido. Você ficar pelo simples e aí você vai, se você tem facilidade de comprar, de cozinhar e de fazer outras coisas, é fantástico. A boa notícia da dieta carnívora é isso. Qualquer coisa que você vai comer de um bicho é tão nutritivo que às vezes você pode ficar comendo só uma coisa ali por muito tempo. Claro que você não vai ver de queijo nem nada, mas ainda assim você vai ter ali proteína, gordura suficiente, vitaminas, quase todos os minerais ali, em quase todos os tipos de carne. O ovo, então, nem se fala, que aquele combo ali já supre suas necessidades diárias de vários nutrientes. Então, ela é uma dieta muito densa, então você fica tranquilo em relação a isso. Minha dieta hoje em dia é simples e hoje em dia é mais... alguma coisa vegetal? Cara, no mercado eu não compro nada de vegetal, mas como eu já testei de tudo, né, nesse tempo todo, já voltei, já comi tudo que eu comia antes já introduzi. O fato é que de percepção assim minha, eu não tenho nada, nem a cerveja, nem a glúten, nem nada.
inchaço, dor, coceira, não tenho nada, nunca percebi nada. Mas também nunca, de tudo que eu já vou reintroduzir, tirando a cerveja, não tem nada assim que não sinta falta. Então, se eu vou almoçar em algum lugar, tem lá, veio com a cebola em cima, alguma coisa assim, eu não tiro isso. Claro, claro. Tô tomando vinho, comendo umas frutas vermelhas ali, um morango, um azeitona, alguma coisa, sem problema mesmo. Isso aí não. Terão aqueles que vão dizer que não, mas então você não faz uma dieta carnívora. Eu digo, então você está igual um vegano, dizendo que minha alimentação é baseada em animais. Isso aqui não faz parte, eu não vivo disso. O meu mercado, eu não como isso. Exato. Mas, como eu já provei, eu sei que não me faz mal. Assim como álcool. Álcool eu nunca deixei, eu e Tati, a gente nunca deixou de tomar álcool desde a parte lá. A gente sempre continuou tomando os vinhos, eu continuo tomando meu uísque, minhas cachaças, vodka, tudo. Claro que em Quantidade quantidades extremamente mínima. reduzidas do que eu bebia antes. Mas eu falei, é uma coisa que eu gosto de fazer, eventualmente, como lazer e tal. E que coube, dá pra fazer também, não precisa de abstenção. No início, realmente é interessante não fazer uso, porque você está numa fase muito volátil ali do que você pode desandar. Então, Uhum. é melhor deixar a versão saudável lá na frente e dizer quando é que você vai fazer as exceções, né? Porque no início é mais fácil dizer não o primeiro brigadeiro do que o segundo. É, perfeito, perfeito. E assim também, cara, as pessoas elas levam muito a ferro e fogo, né? Ou o cara é vegano ou o cara é carnívoro. Não pode, vamos lá. Não é porque eu comi uma manga hoje que de repente eu deixei de ser carnívoro. É, Pô, corte eu tô aqui num sítio, tem uma mangueira, aquela manga rosa maravilhosa, madurinha. Eu vou deixar de comer aquela manga? Meu irmão, claro que eu não vou deixar de comer aquela a manga. não ser que realmente você já saiba que, como Micaela Peterson, o próprio Beth Sim, Lloyd, pessoas que já identificaram que nesse retorno, na reintrodução dos outros alimentos, você sabe, pô, isso aqui para mim não dá. Eu não consigo consumir porque foi o caso de Amber, é o mais clássico, né, Amber Heard. Ela voltou a introduzir os vegetais, a depressão dela, o transtorno bipolar, tudo realmente piorava. Então, ela já não sabe faz aquilo ali, para ela, sentido, não faz todo mundo sentido. alimentos que fazem bem para a maioria das pessoas, mas para ela simplesmente não dá. Então, mas é mais um abacate, um arroz, vai E depender. não dá, Agora, você só vai não dá. conseguir, você só vai conseguir identificar essa reação se você fizer uma dieta de eliminação como essa. Então, você removeu tudo, a carne jamais vai ser inflamatória, então você baixa o sistema imune ao máximo, e aí você vai reintroduzindo, você vai percebendo o corpo, e sem, porque hoje o pessoal às vezes acabei de almoçar, porra, tô sentindo gás, tô sentindo alguma coisa. Aí você comeu o quê? Não, eu comi feijão com arroz, farinha, o molho da salada, Você não tem nem ideia de o que é que daquilo ali pode ter provocado aquilo. Então, eu e Tati, é muito fácil. O que é que a gente comeu hoje? Se botou um tempero diferente, ou então, pô, a gente comeu aquele tira-gosto ali, já sabe. É, Se for aquilo ali, porque tá porque fora. tá É fora, muito simples. Não tem tá muito fora segredo. do padrão normal. Né? Você usa algum Exato. suplemento, Maurício? Cara, tem suplementos que atualmente tô consumindo só creatina, mas que para mim é um suplemento que todo mundo pode consumir tranquilamente, tem muitos benefícios. Minha mãe faz questão que ela consuma, compro ela todo mês, quando ela acaba. E, claro, creatina, se você consumir mais ou menos 1 quilo por dia de carne, você bateria uma quantidade que próxima de uma dose dessa de suplemento. Porém, ainda assim não seria tão benéfico. Pelos estudos que tem, né, a partir de cognição e outras coisas, você estaria Uhum. só suprindo o que o corpo Bom, precisaria, mas não precisa. dando um substrato a mais para ele desenvolver. Então, eu tenho adicionado isso, até porque eu reduzi a quantidade de comida também que eu tenho comido, né, porque se deixar eu como demais, eu falei, não. E o pior é que eu descobri que eu fico saciado do mesmo jeito, é mais a cabeça de É gordo mais a mesmo. cabeça, é a cabeça mesmo, né? Exato. Então, a creatina eu acho interessante, eu gosto. Auxilia também no treino, né, de quebra, não faz mal. Não estou consumindo, mas já porque é mais a dificuldade de encontrar a glicina. Eu também gostava Sim. de consumir antes de dormir. Uma série de benefícios, mas para o sono e para várias outras coisas aí, a glicina era excelente. De quebra, para quem gosta de doce, né, a glicina parece um açúcar, porque é um pozinho branco que é muito doce. Mas eu consumia mais realmente pelos benefícios, mas não. E a gente tem, se for olhar
a demanda, né, diária nossa, geralmente acho que era 14 gramas por dia, ou era miligramas que a gente precisa. Agora eu não confundi. E dado do que você come, a gente não come muitos tecidos conjuntivos, nem pele e tal, ou quem toma caldo de osso já tem uma quantidade realmente bem relevante disso aí. Então a gente acaba ficando meio deficiente disso. Já a metionina, que a gente consegue bastante na carne e no tecido muscular, a gente consegue fácil. Então acaba. O interessante é ter um equilíbrio entre os dois. Uhum. E até os estudos de que o pessoal argumenta às vezes de a carne, a longevidade é pouca, não sei o que, encurta, mas é porque ele pega os ratos, um desses é clássico com os ratos, a quantidade de metionina muito grande em relação à glicina. Então, os ratos realmente viveram menos. Porém, aí fizeram outro estudo e equilibraram com a glicina, a metionina, e aí viu que isso aí equilibrava. Na verdade, eles estavam descompensados e era só essa questão de fazer esse ajuste. Enfim, era um suplemento também que eu acho interessante. O whey, de uma qualidade boa e tal, para quem realmente tem dificuldade em consumir grandes quantidades, mais uma vez é o caso de minha mãe, 81 anos, come pouco e tal. Eu acho interessante também, de uma forma de você conseguir bater sua meta. Eu, para mim, não consumo, mas eu acho interessante para quem pode usar dessa forma. Aí não consumo, mas eu acho interessante também quem pega magnésio, eu acho interessante, vitamina D, tem vários outros suplementos assim que são bons. Agora é mais ver se realmente tem indicação, né? Porque tirando É. creatina, que eu acho válido, e os outros eu acho que deve ser. Um médico tem que indicar, um nutricionista e tal, que vai fazer, porque às vezes você está tomando aquilo ali, mas você já viu como é que tá sua dosagem. É claro que os níveis sanguíneos às vezes não captam. Nível de vitamina C e tal, não sei o quê, tudo ali é meio que uma estimativa. Uhum. Mas é uma base de você ver, pô, você está muito deficiente. O nível de ferro, às vezes a pessoa está suplementando ferro, alguma coisa, mas pode ser outros motivos, pode ser que esteja inflamado, não esteja absorvendo bem. Então, é interessante fazer o check-up para poder avaliar o que, que realmente poderia melhorar. Não sair tomando Claro. indiscriminadamente, até porque, se você for olhar para as evidências, a maioria dos suplementos tem, mesmo entre os importados, muita coisa fajuta, né? Tem Muita coisa, muito muita marketing. diferente do conteúdo, ou excesso causando problemas. Não é uma coisa, a menos que você tenha um fornecedor de qualidade, você Uhum. sabe, não, aquilo ali é bem-vindo. Então, o profissional que você tem de confiança pode ajudar melhor a fazer essa parte de suplementação. Eu acho que precisa ser feito isso. E a parte também que o pessoal adora as ervas e um bocado de coisas e chás, eu não sou muito fã. A menos que a pessoa já esteja realmente se sentindo bem, né? Mas partindo do zero, vamos tomar tal coisa. Tem que analisar que realmente a comida é remédio. No caso aí, as plantas têm os efeitos parecidos de uma medicação, porque qualquer molécula que você está ingerindo e que tem um benefício, ou que tem uma reação maior do que apenas a parte nutricional, ela está modificando o seu organismo. Então, se você pegar as ervas, ela tem conteúdo nutricional ridículo, mas consegue fazer várias, dependendo da erva, ter várias reações no corpo. Então, consumir indiscriminadamente, não acho uma coisa interessante. Diferente da medicação até, porque as moléculas que você está vendo ali, ele tem a bula, ele tem uma série de efeitos colaterais, ele está informando tudo, passou pelos testes, mas as plantas não tem nada disso. É. E você, às vezes, está consumindo indiscriminadamente chás, e a gente vê estudos de caso controle, algumas coisas assim, que o pessoal tem reações terríveis e vai para o hospital quando vai ver, não, tava tomando chá disso, ou então a erva daquilo e tal, e Uhum. sem saber. Então É, isso é meio. e tem essa. E aí isso tem tudo a ver com essa próxima pergunta que eu queria te fazer, que é exatamente essa história. Por que você acha que a carne foi tão vilanizada e as plantas foram tão endeusadas, né? Porque assim, você citou um exemplo interessante, chás e tudo mais. Cara, tem gente que toma chá de tudo que puder imaginar e independente do que aconteça com a vida dela, se tiver alguma coisa ruim acontecendo, ela não vai desconfiar daquele chá. Porque Exato. o chá é natural, porque é feito de planta, sabe? E a gente sabe que, por exemplo, quando você pega oxalato, por exemplo, é uma toxina poderosa que as plantas possuem, que pode detonar a sua vida mesmo, detonar a ponto de você ficar com problemas renais e ter que ir para a hemodiálise. E as pessoas não associam, quer dizer, elas vão dizer que foi outra coisa, que foi talvez a carne que o cara comeu, mas não vão dizer que foi o oxalato do espinafre. Afinal de contas, o papai comia espinafre e era forte, né? Eu tive minha
aí de espinafre que, justamente, enquanto fazia paleo, eu consumia pouca proteína animal. Quer dizer, consideravelmente, eu achava que eu consumia pouco. Mas as folhas, a gente ia sempre comprava chumaços lá de todo tipo de folha na planta e lavava aquilo tudo, dava um trabalho da zorra, mas, enfim, comia muito vegetal e tudo orgânico. E espinafre eu povoava em cima, fritava o ovo, botava um bocado de espinafre e tal, enfim, comia muito. Resumindo que depois que eu entrei na carnívora, um ano depois, eu tive a primeira e única pedra no rim, que eu descobri durante a viagem, aí eu comecei a ter a dor e tal, daqui a pouco eu falei, porra, fui parar no hospital e a mulher me deu ela avaliou onde era a dor, né? Enfim, tomei uma injeção de relaxante muscular, bebi muita água e consegui urinar a pedra. Pra fora, né? Só falei, porra, pedra no rim. Aí eu falei, ó, aí foi o dump de oxalato, ou seja, isso aí eu vinha acumulando durante minha fase paleo lá, comendo aquele monte de coisa. E como eu perdi muito peso depois, pronto, aí é a hora que ele vai eliminando. E quando vai eliminando, a gente pode ter essas crises de pedra no rim, que é realmente terrível, uma dor horrível. E se for pra analisar, no site tem até uma lista de alimentos com teor de oxalato. Você, dependendo da dieta que você estiver fazendo, mesmo cetogênica ou paleo, e se for receita, é muito fácil você superar a sua quantidade diária, né, que você tolerável de oxalatos, pô. Isso aí é algo a se ficar, prestar atenção. Mas, sim, aí o que é que eu acho, né, em relação, porque ela é tão endeusada? Aí, basicamente, é o poder de influência principalmente da Igreja Adventista, né, na década se eu não me engano, foi década de 60 ou 70, que junto com o Kellogg's e tal, eles tiveram muita influência, né? Se você for olhar os conselhos, todos, a maioria das pessoas eram baseadas em plantas, velho. Eles tinham, até o estudo famoso que a OMS botou a carne cancerígena ali, um terço era de pessoas que defendiam, um terço, um quarto ali, mais ou menos, era de pessoas da indústria baseada em plantas que defendem. Então você tem nos maiores organizações, nos maiores conselhos, uma agenda muito forte de querer puxar isso aí. Então eles vão priorizar os estudos, vão querer chamar pessoas que seguem aquilo ali, personalidades mais famosas, para poder ainda usar aquilo ali dizendo que é o caminho certo. E tem um lobby monstro. Já eu nunca me lembro, por mais que você tenha realmente a JBS e outras gigantes aí do agronegócio e tal, mais voltado para a pecuária, não é falta de dinheiro, nem de influência, mas eu não vejo nenhum tipo de publicidade, nada atraindo, oh, a carne é melhor do que tudo, não vejo isso. Já a forçação de barra, realmente, das políticas agora nos Estados Unidos também, acho que foi Nova York, o prefeito, se não me engano, acho que foi Nova York, que ele queria justamente abolir de novo da merenda escolar as carnes, como tem essas segundas-feiras sem carne, isso aí é uma forçação, mesmo você não tendo evidências para apoiar isso. Todos esses programas, eles não são baseados em evidência, são baseados em achismo, ou então em estudos tendenciosos, observacionais, que quando você pega para ler, não tem nada fundamentado ali. Então, quando você vai para olhar, se fosse baseado só em evidência do que existe na literatura, você tem no máximo os estudos observacionais que não comprovam nada. Mas as pessoas que estão lá na frente, que estão no poder de decisão, não, elas querem puxar essa. E fora que não é nem para comida de verdade, baseada em plantas, né? Eles querem, hoje em dia, com Bill Gates e tal, eles querem fazer você comprar os processados baseados em plantas. Ou seja, quer que você se torne refém de alguma coisa que só ele vai produzir. E é mais fácil, é melhor para o planeta, apesar de nenhum desses argumentos passar, né? Se você for olhar as evidências de todos os argumentos de sustentabilidade, de mortes em campo de animais, de tudo, nada disso aí se sustenta. Vai olhar as evidências, não tem nada que realmente bata, porra, isso aqui realmente é verdade. Não, não tem. Porém, é uma grande influência e você vai repetindo isso por gerações e gerações e vai vendo a publicidade na televisão, personalidades aí no próprio que vai assumindo, né? E vai falando, artistas, e aí acha que é bom aquilo ali, mas são pessoas que nunca pararam para ler um livro sobre isso. Vê um depoimento de ex-veganos que têm mais de 20 anos de vivência naquele estilo de vida, e os vários problemas que eles enfrentaram de saúde, isso aí tudo é ignorado. Então, as pessoas acham que pode ter alguma coisa assim benéfica, inclusive as escolhas éticas, né? Eu não gosto de matar nem nada. Até isso é questionável, porque as plantas também são seres vivos, elas também sentem, isso aí tudo já é demonstrado em estudos. Então, mas apesar disso tudo, muita forçação de barra. Então você tende realmente a contar um conto de fadas ali,
que é melhor de um jeito, de outro, e que até a postura, né? Você come carne, você vai ser violento e tal. E as pessoas, de tanto ouvir aquilo ali, vão repetindo, assim como o mito de colesterol, assim como o mito do sal, de hipertensão, são as coisas que você vai repetir. Não, é isso? Ah, não, é isso mesmo. Então, mas quando para uma pessoa, mas de onde é que você ouviu isso? De onde é que eles tiraram essa informação? Simplesmente nunca pararam para para avaliar porra, vamos correr aqui atrás e ver realmente isso aí, de onde é que tiraram a informação? Não tem. Isso aí é que é terrível. Então você fica à mercê, né? Se você não for atrás, for só replicar o que você vem ouvindo, você não vai saber nem explicar. Não, é porque é assim mesmo, e eu vi na televisão, ou então o fulaninho que é doutorado nisso, naquilo, PhD, também está dizendo, mas inclusive, falando do sal, também até dos bebês, né? No bebê não pode comer sal nem nada. Então, até nisso eu fui parar para ler. Os estudos que tem que afirmam isso foram feitos na década de 60, quando alimentavam os bebês de 3 meses de idade com enlatados. Véio. E aí eles não. Enfim, tem muito pano para manga que não é esclarecido, né? Só dão as informações prontas, ó, eu descobri que é isso aqui e você tem que seguir. Mas não é. E uma das coisas que eu acho assim mais perniciosa mesmo, sabe? É que é querer empurrar goela abaixo, né? Algo que não só não se tem um substrato científico forte, né? Mas que não tem um substrato humano forte. Porque a partir do momento que eu digo assim, vamos parar de comer carne e vamos começar a comer planta, né? E as pessoas que vivem desse meio de pecuária, né? E aquele Sim. pequeno agricultor, aquele pequeno pecuarista que tem lá as suas 5, 6 cabecinhas de gado, que tira leite, você vai dar dinheiro para ele que não vai mais ter como consumir? E o que é que vai se fazer com todas essas cabeças de gado que existem no mundo, né? Já tem para essas duas coisas aí, já foi feito estudo. Primeiro, nos Estados Unidos, eles avaliaram, fizeram um estudo analisando o que seria um mundo sem vacas, né? Então, eles fizeram análise de todos os tipos de aspectos, se de uma hora para outra não existisse mais vacas nos Estados Unidos. Era um caos, né, na verdade, na economia, na saúde das pessoas principalmente. E na Índia está sofrendo uma série de problemas com a invasão das vacas mesmo, porque tem vaca ninguém pode matar as vacas na maioria dos lugares, então tem vaca invadindo fazenda para poder comer a plantação, tem vaca lá atrapalhando o trânsito. É terrível, nem tanto nem tão pouco. Tem que ser um negócio, mas é porque é uma utopia, as pessoas falam as coisas, mas nunca pararam de fato para poder analisar e ver a veracidade desses argumentos. Então, assim, ou então chutando fatos. Então, aí eu venho angariando, tem um link na parte superior do site, que é Estudos Plant-Based, que eu justamente, todos os estudos que vêm saindo, vou colocando lá. É claro, tem os estudos positivos também, isso aí não existe, mas os negativos que ninguém fala, esses aí, toda vez que eu vejo um, eu vou botando lá no link para poder ver, ó, você vai seguir essa alimentação sem problema. Mas cheque tudo antes para você garantir que você vai fazer uma escolha correta e você vai conseguir suprir as necessidades nutricionais que é uma dieta, se você seguir apenas ela, você vai ter. Por baixo você tem, por baixo não, mas você tem 8 nutrientes que você não consegue para ela, simplesmente não existem nas plantas, então você vai ter que suplementar o resto da vida. Então isso tudo aí tem que ser muito bem dito e a pessoa tem que estar muito consciente dessa história. Então, adultos principalmente, crianças nem se fala, né? Isso aí tinha que ser proibido totalmente, é um crime. É um crime mesmo e a gente vê crianças em situação. Foi você, inclusive, que publicou uma criança com deficiência de zinco. Né? Foi, isso aí. Imaginando o sofrimento daquela criança, né? Com aquelas. Saiu do desmame direto para uma dieta vegetariana e ela estava com a pele realmente uma dermatite absurda e começou a tomar injeções de zinco e já pronto, normalizou. Mas, enfim, infelizmente tem uma série de situações que podem ser evitadas. E não precisa a pessoa também se tornar carnívora, mas era só incluir na alimentação uma carnezinha, um ovo, alguma coisa, e pronto, já resolveu o problema. É aquilo que a gente vive falando, né, cara? A dieta carnívora, ela não é uma prisão e nem a gente está aqui para ser um movimento contrário do veganismo. Não é esse o nosso foco. Porque a ideia da dieta carnívora, a ideia de uma alimentação animal-based, se a gente puder chamar assim, é você basear a alimentação em
carnes e ovos e laticínios que seja, mas que seja uma alimentação que te forneça tudo que você precisa, mas que não te coloque numa situação ideológica, né? Porque o veganismo, ele é uma ideologia, né? E uma ideologia que tem muita gente se dando mal com essa ideologia, né? Principalmente crianças. E a gente vê muito adolescentes optando por parar de comer carne porque o ídolo está deixando de comer carne. Só que eles não percebem que o ídolo tem o médico, o nutricionista, o chefe de cozinha que trabalha para ele, para fazer as coisas do jeito que é para ser, com a suplementação e com tudo mais. Os meninos antes iam para o McDonald's comer hambúrguer com Coca-Cola e batata frita. Hoje eles vão para o McDonald's e continuam comendo hambúrguer, só que agora substituíram pelo hambúrguer vegetal, que é muito pior. Então, quer dizer, sai de uma alimentação ruim para uma alimentação pior ainda, né? E se ferram. Com certeza. E basicamente depois do período da lua de mel, né? Porque o seu corpo tem as reservas, então você faz aquela mudança. Se for uma dieta plant-based realmente limpa, você vai, claro que tem melhoras, justamente, você cortou a tranqueira. Assim como na dieta carnívora também, Sim. você tem realmente uma alimentação rica em nutrientes, mas boa parte das melhorias que você sente não é só pela ingestão melhor de nutrientes, densidade nutricional, enfim, é porque você parou de comer todo o resto que é inflamatório. Isso aí é terrível. Os antinutrientes que tem em todos os grãos e em quase todas as plantas, porque elas têm as defesas químicas delas. Então, só de você não ter isso aí, você dá uma folga para o seu sistema imune, então sua saúde invariavelmente vai melhorar. Pô. E você automaticamente reduzindo os carboidratos, você vai reduzir o açúcar e você vai ter menos compulsões e volta para você dar um reboot no seu, no seu organismo já e volta a ter o entendimento do que é fome, comer até a saciedade realmente. Então, é uma dieta restritiva. Aí depende. Se você está restringindo açúcar, é perfeito. A restrição que você quer, porque evolutivamente você não está adaptado a comer grande quantidade de açúcar. Então, você está ajudando o seu corpo a restringir, na verdade, a voltar a comer só a quantidade que ele consumia e você está preparado para lidar com isso. Quantidades, ou seja, o açúcar não é tóxico, o óleo vegetal não é tóxico, digamos assim. A gente tem um nível de tolerância para essas coisas. A toxicidade está enquanto a gente pode tolerar de cada uma dessas substâncias. O Alimentos de problema é origem que a animal, quantidade se você pegar, por exemplo, o óleo vegetal, a quantidade é mínima, né? Porque o que tinha disponível na natureza era miligramas. é E a gente está ridículo. praticamente bebendo o óleo de soja no gargalo, né? Exato. Tem os estudos de populações nativas, como os Maasai, os Tuquicenta e os Tokelau, que a ingestão dele, mesmo eles modificando os macronutrientes, né, um come absurdamente gordura saturada, o outro come absurdamente carboidratos, mas todos, uma dieta ancestral, a quantidade de ácido linoleico, ou seja, de gorduras ômega 6, é muito ridícula. Então, independente dos macronutrientes, ele consumindo aquela quantidade baixa, a saúde continua bem. Então, o problema é que na natureza você viveria assim, no seu ambiente urbano, justamente tudo ao contrário. É uma alimentação que não é compatível com a nossa biologia. É verdade. E sem falar que até as plantas e os vegetais que a gente come não existem na natureza. Tudo é derivado, né? São mutações, brócolis, repolho, que você vê no mercado hoje está comprando tudo verdinho e tal, mas você não acha isso na natureza, não é uma coisa, são derivações de uma folha de mostarda que a gente vai evoluindo e hoje você come, mas então você não pode dizer que aquilo ali é essencial, isso é uma coisa que o homem, através da genética de manipulação, criou isso. Sim. Você, há 100 mil anos isso aí não existia, ou menos ainda, então são coisas que, quando a gente parte para a biologia e a ancestralidade, você vê que responde de forma fácil várias perguntas, só usando uma lógica. Cara, me fala como é a alimentação da Larinha. Larinha, oh, meu Deus, é uma benção. A introdução alimentar foi com 1 ml na seringa de óleo de fígado de bacalhau, né? Com caldinho de fígado e gema. Isso aí foi a introdução dela, mais ou menos com 5 meses, por aí. E a gente foi melhorando, ficou um tempinho com isso, né? E a gente foi... Carboidratos aí a gente só inseriu, acho que a partir de 1 ano. Antes disso, não. Foi melhorando na consistência e tal. Até que ela foi aceitando, graças a Deus, muito bem as coisas. Frutas, a gente começou, a partir de 1 ano, mais ou menos, aí começou a apresentar as frutas, mas dada a alimentação de Tati, era esperado que ela não tolerasse nenhuma fruta doce. Então, até hoje, a fruta preferida dela é abacate e morango, são as frutas que ela mais gosta. Legal. Ela come banana, mas também com moderação,
as frutas menos doces são as que ela gosta mais. E a alimentação de Larinha a gente faz, tipo, as refeições principais, né? Acho que de manhã, meio-dia, almoço e a janta, a gente praticamente 90% é proteína animal. Então, é uma carne moída com um quiabo, abóbora, batatinha, cenoura, assim, mas a maior parte vai ser sempre a proteína animal nas refeições. De lanche, aí sim, sempre tem uma frutinha, um mirtilo, um morango, pode ser um kiwi, recentemente ela provou pitaia, gostou também. Isso aí pode variar, mas nas refeições é isso aí. De manhã já acorda, são 2 ovos, come ali, uma beleza, graças a Deus. Às vezes eu faço só gemas, porque ela gosta quando vê as geminhas ali inteiras, então ela, eu quero gema, eu faço umas 4 inteiras, ela às vezes come 3 de vez, de manhã, de noite, come bem, né? Porque Graças a o Deus, e pai, aí, né? é, não tem tempo ruim. Já provou e tudo, assim, hoje em dia, nossa, basicamente a mesma alimentação. Tem bacon, ela come bacon, tem fígado, ela come o fígado, é, coxinha da asa, enfim, não, como foi xixi de bofe, já provou tudo, porque não tem sentido, não existe comida de criança e comida de adulto, é a mesma coisa. E desde a introdução alimentar, o Tati sempre também usou sal, temperando as comidas. A questão é que não precisa, quando fala assim, você está usando sal, não é o sal, é porque quando é comida de verdade, a quantidade de sódio natural dos alimentos é tranquila. Então, você bota uma pitada para É poder só realçar o suficiente. sabor. É diferente de você estar comendo. Se você realmente vai comprar coisa de caixinha em pacotinho, aí aquilo ali já vem com o teor de sódio que já vai extrapolar. Mas na comida de verdade, você faz o tempero, tanto que acho que é por isso que ela também aceitava tudo. E as crianças, elas precisam de sal para poder ajudar a fabricar o ácido clorídrico que vai ajudar a digerir a carne. Não dá para ignorar essas coisas. Fora que os primeiros anos de vida, 1.000 trilhões de conexões lá formando todos os dias, nas pontas dos neurônios. A quantidade de mielina que precisa é absurda. E o que é que precisa de mielina? Colesterol. O que é que as crianças não comem é colesterol. É, exato. É o que você precisa. Onde é que vai ter colesterol? Gema do ovo, vai ter no fígado, vai ter nas carnes. E isso é o que todas as crianças não comem. Colina, que é riquíssimo também no ovo, e você precisa, nos primeiros anos de vida, para poder fazer as conexões neurais. As crianças também, na maioria, não comem. Então, e o detalhe, você tem aquela janela de construção das organelas, que na fase de crescimento, não adianta depois do menino de 5 anos, 10 anos, agora vamos comer ovo, alguma coisa. Não, meu filho, você já passou a parte crítica, que é aquela fase de maior desenvolvimento que está precisando do substrato na hora para poder É. construir. Se você não Né? tem, vai construir do jeito que tiver, mas não da melhor forma. Então, as crianças todas suplementam ferro. Mas por quê? Você precisa beleza, tem que ter o alimento disponível na carne ou na dieta, e a absorção do ferro M, que é o que a gente absorve melhor, só existe nos animais, não tem nas plantas, que é o ferro não M. E para você absorver o ferro M, você precisa de vitamina A. Nas plantas também não tem vitamina A. Você tem que é a vitamina A, o retinol. Você tem a pré-vitamina A, que são os carotenos da vida, que você tem que converter. Então, isso tudo você precisa estar com uma alimentação, uma conversão muito boa, que as crianças não têm. As crianças não produzem colesterol próprio, precisa vir da dieta. Quer dizer, elas produzem, mas não a quantidade como a gente produz o suficiente que precisa, o Aham. adulto. A criança ela tem que vir da dieta. Então, esse tipo de coisa, você olha as crianças só comendo papinha de maçã com alguma coisa e não tem aquele substrato todo, então demora o desenvolvimento cognitivo, o crescimento. Larinha, não fica doente, velho, graças a Deus. Por mais que desça do playground todo dia, brinca com os meninos mais velhos que já vão para a escola, vão para a creche, entre em contato com os priminhos que às vezes estão doentes, alguma coisa, ou a babá fica doente. Larinha tá lá firme e forte. No máximo fica 2 dias assim, espirrando, mas não perde o apetite, dorme a noite toda, enfim, não, isso aí, você vê o potencial da criança, sem atrapalhação, sem açúcar na cabeça ali para desvirtuar ou atrapalhar alguma coisa. É uma benção. Você todo dia ali vendo, porra, estamos no caminho certo. E não tem privação, porque ela não tem. Ela olha, às vezes, na festa de aniversário, alguma coisa, é claro. Foi aniversário da priminha, a Tati já leva o bolinho para ela também, que ela gosta, que Tati faz. Minha Sim. sogra também faz. Bolo, ok, pronto. Ela tá comendo ali, ela não tá nem sabendo a diferença de um e outro. Ela tá achando dela ótimo, e acabou. Exato. Exato Então, mesmo. dá para poder fazer das duas formas e ter a melhor. Não que, eu vou. E aí sempre a pergunta, e aí, vocês nunca vai deixar sua filha. Veja bem, ela vai ter contato, invariavelmente. Claro. Mas eu posso controlar o que ela come em casa, informar ela na medida que ela for crescendo sobre o que ela deve comer. E pronto, né? Eu espero que ela vá fazer as decisões dela no futuro, mas sabendo de tudo. Então, ninguém sabia, não avisou, não.
Só que o que eu percebo é tão, vai ser tão natural, assim como acorda de manhã, faz a cama e tal, ela adora participar das coisas da casa. Então, todos esses hábitos que a gente acha um saco, então que nunca fez na vida e passa a fazer mais velho, seja leitura, seja arrumar casa, é, é, ou comer, fazer uma alimentação correta, ou fazer atividade física, Clarinha já vai vendo a nossa rotina, que hoje em dia preconiza isso, e para ela já indolou, então ela faz sem perceber nem nada, e para ela é normal, coisa que para mim isso aí tudo foi justamente o contrário. Depois de velho, eu tô tendo que mudar meus hábitos alimentares, tô tendo que malhar, tô tendo que aprender a gostar de livros com 40 anos, enfim, essas coisas todas, se eu já tivesse crescido em contato com isso, eu não perdia tempo nem a gastar energia. Hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que policiar, hoje eu como isso, não como aquilo, eu tenho que treinar. Simplesmente você vai fazer e vai tocar o barco. É isso aí que a gente passa para ela e eu acho que é o caminho. Eu vejo muito tranquilo isso. E outra coisa que também foi bem, bem desafiadora, mas que Tati aí pesquisou bem antes, é fazer higiene natural também, que a gente sempre fez com ela. Ou seja, que é as necessidades, ela praticamente nunca fez na fralda, né? Desde pequenininha Sério? você... Tanto que nada, é sempre faz o quê? Que o nome no site até a gente Tati me estudou por isso, eu também pesquisei e tem realmente estudos científicos em relação a isso aí, que chama higiene natural, é o meu nome é alguma coisa communication, esqueci agora o nome em inglês, mas enfim, tem no site lá, tem uma brasileira que é referência, Fernanda Paz, que simplesmente é você posicionar a criança. Aí, assim como a gente aprende a identificar sinais de fome, de choro, aquele é o que, também são os sinais de cocô e de xixi, que com o tempo de você prestando atenção, você acaba pegando. Mas isso exige, claro, dá muito mais trabalho, mas consegue fazer. Tanto que aí você percebe, isso aqui pode ser cocô. Aí você chega lá, só faz posicionar ela, aí tem toda a técnica dela encostar no peito, né, a barriguinha, segurar as pernas e tal. Aí fica na posição adequada, né, como se fosse de cócoras, simulando, né, seja no vaso. Aí tem várias técnicas, mas enfim, qual o bônus disso? A criança com a fralda, fisicamente ali já está tapando, né? Então você fica, às vezes não Uhum. consegue fazer, ou faz pouco, faz em etapas. Desse jeito aí, quando faz, geralmente o cocô vai todo de vez. Então, Larinha nunca, nesse tempo todo, só uma noite que ela teve uma diarreia. Mas, fora isso, dorme a noite toda, porque não tem vontade de fazer cocô em horas. Quando vai, geralmente é uma vez no dia, ou às vezes duas, mas faz de vez, então não faz em etapas. Então ela fica livre, não tinha. A parte de gases, comprovadamente, isso aí ajuda muito, que é uma coisa que atrapalha muito o sono da criança, incomoda demais a parte de gases, isso aí ajuda absurdamente. Choro sem explicação também ajuda. Só dá trabalho, mas depois de um tempo você já olha pra cara e já sabe. Tanto que ela com 6 meses ela já tá fazendo um sinalzinho assim, sinalizando que era cocô. Eu falei, já tá ajudando assim? Mas Legal. já tem. Aí depois, quando ela começou já a andar e tal, já ia correndo pro banheiro, já vai pegar. Hoje em dia, praticamente não, cocô no ela, já tem o controle, e às vezes consegue segurar, às vezes vai pegar a fralda, já tá seca e tal, porque ela aprendeu, diferente quando você tá com a fralda, a criança, ela, por deixar justamente o ambiente seco ali, a região, você acaba não tendo a percepção, né, que você tá incomodado. Eu fiz. Bom, parece-me que o DJ deu uma travada. Não sei o que é que deve ter acontecido. Acho que ele caiu. Bom, vamos ver se ele consegue voltar para a gente finalizar. Convidar ele aqui de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. Gostoso o papo com o DJ, né? Imagina. Já te convidei de novo, DJ. Entra aí. Entra aí para a gente poder concluir.
Pronto. Estou aceitando aqui o convite dele. Vamos ver se dá certo. Que estranho, não estou conseguindo. Estou tentando aceitar teu convite, mas não sei o que é que está acontecendo, não. Muito esquisito. Não está conseguindo. Pronto, voltamos. Caramba, eu acho que foi meu Wi-Fi aqui que deve ter caído. Eu entrei agora no pacote de dados e Deu voltou. certo, então. Show de bola. Cara, para a gente poder encerrar, já está ficando bem tarde, né? Eu sei que você tem que fazer sua higiene do sono também, né? E tem a ver com a pergunta, né? Tem a ver com a pergunta. Quais são as outras estratégias que você usa em termos de saúde? Eu sei que você faz uma dieta animal-based, carnívora. Sei que você pratica musculação, né? Você faz calistenia também? Eu só hoje a musculação, principalmente. Fala um pouquinho das outras estratégias que você usa para obter mais saúde. Então, eu não sou adepto. Tati gosta muito de sente bem com a atividade física, assim, para treinar, eu digo, não, eu já não sou tão fã. Se eu pudesse respirar e ter o meu benefício de 1 hora lá de musculação, eu não faria. Eu gosto do esporte, gosto de surfar, de tênis, de canoa, enfim, basquete, essas coisas, mas a parte do treino mesmo eu não gosto. Mas aprendi que é igual escovar dentes. Você tem que fazer aquilo ali pro resto da vida para afinal, mais músculo, mais força, mais longevidade. Proporcionalmente, você tendo uma massa muscular boa, você força os outros órgãos do corpo todos a funcionarem de forma melhor para poder sustentar aquele músculo, que é um tecido caro, né? Sim. E você vira, cada músculo é uma esponja de açúcar, então você tem maior acessibilidade à insulina, você consegue lidar melhor com a quantidade de açúcar. Enfim, você vive muito melhor, né, com a massa muscular. Claro que isso, você olha a pessoa toda musculosa, não significa que ela tem saúde, né? Significa que ela pode ser saudável. Essa é uma outra situação. Mas eu procuro fazer regularmente, dia sim, dia não. É claro que a gente precisa ter o descanso também, não adianta treinar todo dia, esmagar o músculo e tal, porque não adianta, você tem que ter o período de recuperação, mas manter pelo menos umas 3 vezes na semana, pelo menos. E também não passo muito mais do que meia hora treinando, que eu acho. Porque o objetivo é treinar, mas treinar até a falha, treinar o treino mais puxado, porque o treinozinho fofo que dá, dá para você terminar e ainda conseguir falar com alguém, aí eu faço 1 hora na academia, eu falei, porra, mas 1 hora você não consegue treinar. Você faz 5 grupos ali de muscular, fazendo um agachamento ou um supino, ou seja lá quais você fez, mas você termina que aí não consegue nem conversar com a pessoa, pronto. Você está treinando ali de forma puxada, pronto. E é o suficiente. Então, não gasto muito, 1 hora, geralmente é 30 minutos meu treino, algumas coisas, mais com. Eu não espero em fila na academia, porque justamente eu faço mais calistenia, então exercício com peso do corpo. Eu gosto de fazer barra, gosto de fazer os apoios, agachamentos, assim, com peso do corpo. Uso alguns apoios, assim, alguns equipamentos, mas mais com o peso do corpo, porque o corpo também não está sabendo se você está pegando uma anilha, se está usando um equipamento especial. Ele quer uma atenção dele, você quer que estimule a fibra ela crescer. Então, eu gosto desse tipo de atividade e tem menos risco também de lesão. Que mais? Bom, de atividade física, realmente é isso aí. Esporte dentro do possível, como ultimamente tem ficado a desejar, né? Não tanto quanto eu queria. O surf, então, nem se fala. Toda, eventualmente só tenho conseguido fazer, mas eu não tenho muitas rotinas. Nunca fiz meditação, apesar de eu achar ótimo, o Tati também faz, mas é uma coisa que eu teria que realmente parar para poder me dedicar ali e fazer uma rotina, porque assim como a leitura, não a gente olha sempre fica, teria que, não, vou incluir isso na minha meditação, mas eu com certeza eu sei que é algo benéfico e que não custa nada para parar em algum momento do dia e você focar direito e tal. Isso aí eu acho bem interessante, mas não pratico ainda. E sono, que atualmente, né, devido ao trabalho, paternidade e tal, isso aí foi uma coisa que ficou capenga nos últimos anos, que para mim, acho que vem antes até da alimentação, seria o sono bom, véio, porque posso estar me alimentando, continuo minha alimentação ótima, mas tô dormindo pouco, a magia, a parte do reparo, tudo, isso aí
não tem como acontecer, né? Porque você não vai trocar o pneu com o carro em movimento. Então, e dormir cedo, né? Que eu também não tenho conseguido fazer, mas que é justamente quanto mais cedo você dorme e pode acordar até mais cedo, melhor, porque a gente consegue pegar os picos de hormônio, né, que vai liberando ao longo do sono, vários níveis de sono, né? Eu acho que isso é uma coisa, ó, primeiro de tudo, tá dormindo bem, pronto. Então aí você pode pensar em treinar bem, você pode pensar em comer bem, que aí as coisas tendem a funcionar melhor. Mas, enfim, eu sei que é difícil para dependendo da situação de cada um. Eu mesmo, dados os últimos anos, eu que estava dormindo 9 horas, que eu também sempre dormia a vida inteira, até com esse Tati, dormia 1 hora da manhã, meia-noite, e acordava 6, 5 e acabou, vida que segue, mas cada noite perdida não é recuperada. Então não adianta você chegar no final de semana e dormir, porque isso aí não vai compensar. O jet lag social é pior ainda. Mas é isso, não tem nada de biohack não, é mais você tentar seguir o básico que dá para O levar a básico vida que inteira e funciona, garantir né? uma coisa. Exatamente. Isso aí, quando a gente complica demais, tende a ficar desleixado, então achar cabelo em pedra É verdade. e desandar. Cara, a última pergunta, que é a pergunta que eu sempre faço para toda pessoa que eu trago aqui na live. Você que é meu convidado, já é meu convidado, já é a terceira live que a gente faz juntos, então você já é de casa, Sim, tá? Mas eu queria que perfeito, você desse uma prazer. recomendação de um livro. Eu sou nerd assumido, eu via de regra os livros que são recomendados aqui, ou eu já tenho ou eu vou comprar. Então, uma recomendação de um livro que te marcou, não necessariamente um livro da área de nutrição, mas um livro que marcou você, que você gostaria de recomendar para o pessoal que está assistindo aí. A Sônia, inclusive, já até cobrou, já disse, não esquece de perguntar o livro de indicação. Então, cara, eu comecei só a despertar para o hábito da leitura, realmente é isso. Quando comecei a estudar para essa parte de nutrição, que aí eu me vi tendo que ler várias coisas, e aí é, acabei lendo muito filosofia, né, que me ajudou na transição, porque a Uhum. gente no início desbravando e sendo os pioneiros não tinha muita referência nem de profissionais, nem de nada. Então a gente quando começou o Dieta Carnívoro tinha que ir peito aberto e ver as críticas e saber lidar com isso, entender que algumas coisas a gente não controla, enfim. Por mais que a gente tivesse a dor do nosso lado ali, acompanhando nossos exames e dando uma monitoria, mas o resto das pessoas não. Então, e era você indo de frente ao sistema. Então, essa parte acabou que eu tinha que me embasar muito, né? E li sobre. Comecei a gostar muito dessa parte de filosofia, mas de livros todos, se eu tivesse que escolher um, foi um que eu li, acho que em 2008 ainda, foi antes de 2010, foi que eu li, que é Musashi, né? É a história de um samurai bem famoso do Japão, acho que é o mais famoso que tem, né? Que são dois livros, até os volumes, Os são livros dois são volumes grossões, bem. eu conheço. Mas eu gostei muito da história, ele conta justamente a evolução que ele era desde criança ele era rebelde, muito brigão e tal, e aí, claro que eu assisti os filmes também, mas a história dele de sempre tentando evoluir, ele desde pequeno ele só queria realmente fazer os desafios e ganhar do oponente, mas ele vai justamente evoluindo e começa a estudar muito também, então a parte de estratégia, ele começa a desenvolver o estilo dele, desenvolve o estilo de lutar com duas espadas quando ele teve que enfrentar mais inimigos, e vai tendo, enfim, o caminho do guerreiro que ele chama, né, que eram os Ronins. Acho que ele teve uns 61 desafios, nunca perdeu nenhuma luta, escreveu livros também depois, escreveu o livro dos Cinco Anéis, que era sobre estratégia e artes marciais, então, é claro que o romance ele é baseado na vida dele, mas tem alguns casos baseados em personagens que existiram e alguns outros na parte para poder Poder dar dar uma aquele azeitada na tchan no história. livro, né? Fica... Exato, mas eu achei, achei fantástico. Eu comecei a ler por indicação também de um amigo meu na época, mas não botei fé, né? Só que ele falou, vou começar a ler alguns negócios. E eu que não tinha hábito nenhum na leitura, consegui ler os dois, devorando assim, que a história é bem bacana. Então, esse daí seria minha indicação. Também nada a ver com área de saúde, mas é interessante ver a evolução de uma pessoa que realmente era muito forte, muito bruto e tal, e depois que ele achou um monge que foi seu tutor dele e falou assim, não, você tem que se dedicar aos estudos, você tem que evoluir e tal, para poder usar melhor a força. Tanto que ele se tornou um estrategista perfeito, né? A Legal. esgrima eles chamam de estrategista e passa por todas essas nuances aí que acaba você podendo usar em qualquer momento da sua vida, né? As lições que ele vai aprendendo, você vai se identificando também. É bem bacana, eu recomendo. Show de bola, cara. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Não vejo a Eu que hora de agradeço. conhecer você, conhecer a Tati e pegar a Larinha, dar uma coxa nela, porque ela é muito fofa, tá? Vai Ah, ser super legal, tenho massa. certeza que vai ser muito bom. A Joyce está perguntando, Musashi, o nome do livro é M-U... Isso.
Musashi. Acho que é assim que escreve. Exato, é Musashi. Né? É bem famoso. Tem várias versões, mas eu até eu disponibilizei até acho que a versão digital tem algum tempo, mas o ideal é você pegar ele, ou Eles tiver no Kindle, e dá para são dois comprar. volumes bonitos. Eu lembro que eu já vi esse livro em livraria, são 2 volumes bonitões. Eu preciso revisitar, porque eu realmente eu li tem muito tempo, tem mais de 10 anos, então com certeza eu vou comprar uma versão nova e vou ler de novo, e deixar ele na estante ali, porque me marcou muito. Show de bola. Cara, manda um abraço para Tati, um beijo na Larinha, um abraço grande para você. Nos encontramos em junho, hein? Valeu, adorei participar, espero que tenha acrescentado um pouquinho mais aí Demais, demais. no assunto, e estamos aí disponíveis para poder ajudar o pessoal, quem quer ser ajudado, né? A gente não é dono da verdade, tem que questionar a gente também, mas a princípio a gente quer levar informação e ajudar a todo mundo a ter uma saúde melhor e não ser refém do sistema ou de influências negativas. No final das contas, quem toma a última palavra sempre somos nós. Então, Exato. a informação para poder tomar as melhores decisões é a melhor coisa que a gente pode compartilhar. Valeu. Valeu, meu amigo. Uma boa noite, hein? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.